Nesse vídeo aqui, você vai descobrir o segredo para encher, para lotar a sua agenda da encomenda. Vamos tentar entender um pouquinho por que algumas confeiteiras têm sucesso na confeitaria e estão sempre com a agenda cheia e outras não. Outras estão patinando, outras não estão conseguindo se manter ou estão tendo mais despesa do que lucro ou ainda desistindo. Por que isso acontece? E também você vai ver que não tem nada a ver com o preço do seu produto. O porquê que eu estou falando isso? Porque quem trabalha com doces personalizados em pasta americana sabe que os doces personalizados em pasta americana, por serem algo mais exclusivo, tem um custo muito elevado, um custo bem maior. Por exemplo, um docinho tradicional de pão de mel, por exemplo, enquanto esse doce custa uns 3, 4 reais, um docinho, o mesmo doce, quando é personalizado em pasta americana, está custando 15, 12, 18, dependendo aí da decoração. E a gente sabe também que no custo não tem tanta diferença, e sim na mão de obra, na valorização. Tá, então a gente vai entender por que não tem nada a ver com o preço do seu produto. Se você não está tendo encomenda, saiba que o preço não é o motivo. Então vamos tentar entender o porquê? Se você ainda não me conhece, eu sou a Cris Azzolin. Prazer, eu sou confeiteira, já tem mais de 10 anos. Comecei com chantilly, chantininho, doces tradicionais e hoje eu sou especialista em pasta americana. Bom, gente, em primeiro lugar, agora que você já sabe meu nome, que eu sou a Cris, em primeiro lugar eu quero dizer que esse vídeo está sendo gravado agora nesse momento, especialmente para as pessoas, para as meninas, para as confeiteiras e confeiteiros que adquiriram o nosso e-book das texturas criativas. Caso você tenha interesse de saber melhor o que é, você vai clicar no link aqui da descrição que diz texturas criativas e vai ir para um vídeo onde que lá eu vou explicar melhor, tá? Então você que adquiriu o nosso e-book, e seja muito bem-vinda também ao nosso YouTube, você vai começar a entender coisas que você não encontra por aí. Por exemplo, o porquê que algumas se dão bem na confeitaria e outras não. O que tem por trás do sucesso. São coisas bem básicas, são coisas tão comuns que as pessoas realmente não dão importância. Só que essa é a chave de virada. É isso que está faltando para que você tenha aí a agenda cheia de encomendas. Certo? Então vamos pro vídeo, tá, gente? Vamos pro conteúdo, na verdade. Em primeiro lugar, por que então que umas pessoas... Eu, Cris, nem sempre eu fui bem sucedida na confeitaria. Graças a Deus eu comecei a entender as coisas de um jeito bem mais simples. O que é estranho, né? Quando eu fazia muito curso, estudava, eu não estava tendo o resultado que eu realmente queria. Só que quando eu parei um pouquinho, botei o pé no freio e disse, não, calma, eu preciso entender o que está acontecendo. E daí eu comecei a analisar, eu comecei a perceber algumas coisas bem simples, na verdade, que foi um estalo. Quando deu esse estalo, em questão de 2 meses de não ter encomenda, eu já estava com a agenda cheia. Por quê? Porque são coisas simples, gente, que colocado em prática, assim como as texturas, quem adquiriu o e-book sabe que são as texturas, as bases dos doces, chamam muita atenção da cliente. Então, isso vai fazer com que aumente a sua encomenda, com que você tenha muito mais para mostrar, com que você mostre o que a sua cliente quer ver. Isso vai gerar o quê? Um ponto-chave, que é a conexão com a cliente. Tá, então, o que falta mesmo assim? Nós vamos chegar lá na conexão com a cliente, mas primeiro vamos dizer assim, o que está faltando para você começar a pegar encomenda? Tá faltando você parar, botar o pé no freio e analisar certas coisas que são muito simples. É isso. Então eu costumo dizer, por mim mesma, gente, então se não leva pro lado pessoal, não leva mal, mas se você não tá tendo encomenda, é porque você não quer. Então assim, como assim? É claro que eu quero. Não, você não quer. Se você realmente quisesse ter encomenda, eu lá atrás não tava querendo. E você vai entender o motivo agora, não é que a gente realmente não quer, é que o nosso subconsciente, simplesmente ele está acomodado, a gente está acomodado, entendeu? Então, para você entender isso que eu estou falando, que é muito simples, mas com um exemplo vai ficar mais fácil, eu vou te contar uma coisinha que aconteceu comigo, a primeira vez que aconteceu comigo, tá? Como eu já falei, eu comecei lá com os doces tradicionais, depois eu migrei pro bolo de chantilly, de chantininho, e faz anos que eu tô na confeitaria, mas teve ali uma época de transição dos bolos de chantilly e chantininho
que eu estava mudando o tipo de decoração, que eu estava mudando algumas coisas, em que eu reparei não, né, eu vou ser bem sincera, que eu estava passando perrengue, ou seja, que eu não estava mais tendo encomenda, que caiu muito as minhas encomendas, caíram drasticamente. E por que isso? Porque houve ali uma troca de público, ou seja, eu parei de mostrar o que as minhas clientes antigas, olha como é importante a gente prestar atenção nos detalhes. Como eu mudei um pouco o foco dos meus bolos, eu parei de mostrar o que as minhas clientes antigas gostaram e estava mostrando algo que era para um outro público. Um público que paga um pouquinho melhor, não como os doces personalizados, mas era um outro público. Isso aconteceu, então eu comecei a fazer esses novos bolos e começou a acontecer isso, caiu muito as minhas encomendas. E eu comecei aí então, tive muito medo, porque sim, eu já tinha até pensado em desistir da confeitaria, porque eu tive vários altos e baixos. Ou seja, eu tinha muita encomenda, de repente parava tudo. E a gente que vive da confeitaria, a gente não consegue se manter muito tempo se oscilar tanto assim. Então a gente precisa ter uma coisa mais estável, né? Quando isso aconteceu comigo, eu botei o pé no freio. E eu pensei assim, cara, eu preciso entender. Então é hora de parar tudo. Total, não tô ganhando dinheiro mesmo. É hora de parar tudo, analisar o que está acontecendo e realmente consertar isso. Ou desistir. Ou eu conserto e subo de novo, ou eu desisto. Então eu comecei a perceber que era a questão do público. E eu comecei a perceber o seguinte, o que eu queria, para que lado eu quero ir, o que eu preciso fazer, o que está faltando, qual é a chave que eu preciso virar. Então, essa conexão que nós vamos chegar é uma chave que a gente vira, gente, que faz toda a diferença, que vai fazer um salto quântico acontecer. Quando eu fiz isso de parar, analisar e recolocar em ordem a minha vida na confeitaria, questão de 1, 2 meses, em média, eu dei um salto, ou seja, eu comecei a fazer, eu me programei, comecei a fazer o que eu tinha que fazer, o passo a passo que eu tinha que fazer. Em 1 mês e meio, 2 meses, a minha agenda estava lotada de novo. Então entenda assim, ó, são coisas bem simples, tá? Por que eu digo que quando você não está tendo encomenda porque você realmente não quer? Não é que você realmente não queira, mas, por exemplo, tá? Quando eu fui migrar para pasta americana, muitas clientes já pediam, fazia mais de ano que as clientes me pediam. Cris, tu faz personalizado, tu faz o bolo em pasta americana, tu faz doces em pasta americana. E o que eu fazia? Gente, eu relutava muito. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu relutei muito para entrar nos doces personalizados. Hoje eu me especializei, sou especialista em pasta americana, mas ali naquela época eu relutei muito, porque eu ficava botando 1001 desculpa. Eu dizia que não, eu não estou fazendo encomenda de pasta americana porque estraga o doce, o gosto é ruim, porque derrete, porque, sabe, 1001 motivos, porque não tem opção de sabor, porque o gosto da pasta americana não combina. Então, assim, é muito mais caro. Eu dizia para minhas próprias clientes, é muito mais caro, não vale a pena. Então eu estava, tipo, deixando muito dinheiro na mesa. Quando eu comecei a perceber isso, aí eu tive uma decisão, eu tomei uma decisão na minha vida. Só que o que eu quero que você entenda é o seguinte, não é que eu não queria ter encomenda de doces de pasta americana, porque eu sabia que eu ganhava muito mais com doces de pasta americana. Não é que eu literalmente não queria, eu realmente não queria. Mas o porquê que eu não queria ganhar? Porque, na verdade, lá no meu subconsciente eu tinha medo. Como assim, Cristo, eu tinha medo de ter encomenda de pasta americana? Porque eu sabia que o meu público de pasta americana não seria o mesmo público que eu tinha naquele momento, que é o público de chantilly, de chantininho e dos doces tradicionais. Eu sabia que eu teria que mudar todo esse público. Eu sabia que eu ia ter que sair da minha acomodação, ou seja, eu estava acomodada ali. Eu não precisava ficar pesquisando, estudando, comprar curso, não precisava me dedicar, sabe, para aprender uma coisa nova. Então eu estava acomodada. Eu não queria sair do comodismo, eu tinha medo de trocar o público, eu tinha medo do processo de transição. Então eu tinha muito disso, sabe? E é isso que acontece com a gente, quando a gente tá para enfrentar uma coisa nova ou, no caso, você não tem encomenda, você não sabe, você tem medo de se dedicar, você tem medo de sair do comodismo. Se você realmente quiser ter encomenda,
o que você vai fazer? Você não precisa ter encomenda para ter encomenda. Então agora nós vamos entrar de fato no assunto, de fato no vídeo, de fato na conexão aí que a gente vai gerar com a cliente. Porque, gente, vamos colocar aqui, ó, aqui é o ponto zero, onde que tu vai entrar pro passo a passo para começar a ter encomendas. Então você que adquiriu o e-book das texturas, use e abuse das texturas para esse passo a passo que a gente vai falar aqui, tá? Vamos simplificar então. Cris, a gente não precisa ter encomenda para ter encomenda? Isso, a gente não precisa ter encomenda. O que você precisa fazer? Ter um objetivo, tá? Então, primeiro passo. Passo 1, objetivo. O que seria esse objetivo? Vai depender muito da onde você está agora. Por exemplo, eu não sei nada de pasta americana, nunca trabalhei, quero trabalhar. Bom, primeiro objetivo seu, no caso, vai ser aprender a lidar com a pasta americana. Vai ser primeiro comprar uma pasta americana ou fazer uma pasta americana. Eu aconselho, se já que você não tem experiência, vai comprar, né, uma pronta para não ter perigo de errar na receita nem nada. Porque ela tem uns macetes, tá, gente? A receita de pasta americana, para dar super certo, ela tem vários macetes. Então eu aconselho você compre e aprenda o básico, modele as primeiras formas, tenha um pouquinho de experiência ali, para depois começar aqui no nosso real objetivo. Mas vamos lá, os passos para, então, vamos supor, então, aqui que você já consegue fazer alguma coisa com pasta americana, já sabe um pouquinho mais, já trabalha, só que tá sem encomenda. Então aqui é o nosso ponto, tá? Eu já entendo de pasta americana, o básico, pelo menos, já poderia estar pegando encomenda, mas, né, tá complicado o negócio. Então vamos pro passo a passo. Primeira coisa, ter um objetivo. Esse objetivo, nesse caso, que você já entende de pasta americana, é o quê? Pega o teu caderno de encomenda agora. Pegou? Sério? Como assim? Não tem encomenda. Eu não tenho encomenda. Justamente. Pega o teu caderninho de encomenda agora. Ou a tua agenda de encomenda. Lá você vai colocar o teu primeiro objetivo. Fazer conta que a pessoa mais importante, presta atenção, que a pessoa mais importante da tua cidade está te fazendo uma encomenda. Não interessa se é só... Gente, tu não tem muito dinheiro para investir? Faz só uns pãozinhos de mel, ou faz só uns cupcakes decorados, faz... Se você já pode fazer um pouquinho mais, essa encomenda da pessoa mais importante da sua cidade pode ser um kit inteiro, tá? Um bolo com pão de mel, com brigadeiro, com um kit, monta um kit, tá? Personalizado. Ou simplesmente pega aí 6 bolo bombom e 6 pãozinhos de mel, por exemplo. Não interessa. Ou os pirulitos personalizados. Até porque o pirulito de chocolate a gente pode fazer e depois derreter de novo. Só vai mudar a decoração. Então uma das coisas mais legais da gente fazer é o tal do pirulito, tá? O pirulito de chocolate. Porque tu vai fazer, aí tu, na hora de colar ali a decoração, cola bem pouquinho. Só pra ficar, pra poder tirar foto. Então entenda assim, ó. Objetivo. Primeira encomenda. Tá? Como se fosse uma encomenda. Isso não é uma encomenda, tu não vai receber por essa encomenda, mas isso aqui vai te trazer muito mais do que dinheiro. Acredita em mim, tá? Então, encomenda. Só que essa encomenda tem que ser para a pessoa mais importante da sua cidade, tá? O que eu quero dizer com isso? Fazer conta que essa pessoa tem muita influência na sua cidade, ou seja, se você entregar essa encomenda, muita gente pode vir através dela. O importante é que nessa encomenda aqui, você vai especificar bem direitinho a cor, qual é o tema, a decoração, né? Tudo bem certinho. E importante que, para uma pessoa importante, então você vai fazer com todo o carinho, com toda a dedicação e com cada detalhe muito importante. Lá nas texturas, gente, escolhe a textura, tá? Escolhe a textura. Outra coisa que você pode fazer é aproveitar e fazer, tipo, 2, 3 texturas diferentes para estar mostrando aí variedade aí no seu portfólio depois, tá? Primeira coisa, então, o objetivo é ter essa encomenda e fazer. Executou a encomenda, o que tu vai fazer? Aqui durante esse processo, esse aqui é o passo a passo, tá, gente? Então, durante esse processo, qualquer dúvida que ficar, você vai comentar aqui embaixo, eu volto, qualquer coisa eu gravo um outro vídeo, mas é que eu não quero que fique tão longo assim, tá? Aqui no processo, por exemplo, se você vai fazer os pirulitos, por exemplo, pega um take. O que é um take? Pega um pedacinho, uma filmagem, filma, não só tira foto, faz videozinho falando.
estou na produção agora, vão sair pirulitos de chocolate maravilhoso. Pronto, só para stories, só para reels. Então pega takes, pelo menos uns 4, tá? Do processo aí dos seus doces, das suas coisas, pelo menos uns 4 videozinhos. Quando você estiver modelando, quando você estiver fazendo, derretendo chocolate, virando, qualquer coisa assim, que é da produção. Então, vou botar um playzinho aqui, produção. Não dá bola pra letra, tá, gente? E também você pode estar fazendo foto, mas eu aconselho que mais essa parte da produção, da parte onde você ainda está produzindo, você faça aí uns videozinhos. Videozinhos que eu digo assim, ó, 5, 10 segundos, 20 segundos, tá? Que é pra story, reels, status do WhatsApp, que é muito importante. Saiba que o status do WhatsApp, quanto mais você posta no status, mais encomenda você tem, tá? Feito aqui, terminou o processo de produção, você vai vir para decoração, vai fazer a mesma coisa. Vai pegar algumas tomadinhas ou alguma fotinha quando um bichinho estiver pronto, um personagemzinho estiver pronto, vai tirar uma fotinho, vai estar botando lá produção, tá? Então lá no seu story, lá. Tá, por que isso, gente? Aqui não é só para você estar fazendo uma coisa sem sentido. Por quê? Porque lá na cabeça da sua cliente, de quem te segue lá no Instagram, por exemplo, olha, ela tá tendo encomenda. Se ela tá tendo encomenda, é porque as coisas são boas. Porque assim, pensa assim, se tem uma pessoa aqui na sua cidade que faz pão, por exemplo, e ela nunca vende os pão, não tem cliente para pão, será que o pão dela é bom? Provavelmente não é. Mas quando tu começa a ver essa pessoa que faz pão, postando pão, produzindo pão, fazendo pão, é por quê? Porque ela está tendo encomenda. Se ela está tendo encomenda, consequentemente, o pão dela é bom. Ou seja, eu compraria. É como se fosse uma indicação, só que é tipo do subconsciente da pessoa, sabe? Ela mesma entende como uma indicação. Quem está vendo o seu story é como se tivesse sido indicado por outra pessoa. Só que não, né? Mas lá no psicológico da pessoa é porque é bom, é como se alguém estivesse recomendando. Por quê? Porque tu tá tendo mais encomenda, porque tu tá tendo trabalho, porque o teu produto é bom, consequentemente, né? Se tu tá tendo encomenda, o teu produto é bom. Tá, então isso aqui já vai quebrar em um tabu, ou seja, você vai começar a fazer isso sempre. Se for encomenda de fora, se não for... Cris, eu fiz isso tudo, tá? Vamos terminar aqui primeiro e depois eu vou voltar aqui. Mas assim, você fez a parte lá do doce em si, aí depois você vai pra parte da produção da decoração e quando estiver pronto, com todo o acabamento impecável, por favor, com todo o acabamento impecável, você vai fazer uma sessão, não é uma fotinho, é uma sessão de foto para escolher as melhores. O que eu preciso que você faça nessa sessão de fotos? Que você cuide a iluminação. Cara, leva pra fora, pega uma cadeira, uma mesinha, qualquer coisa, leva lá fora da sua casa. Claro, não vai no sol, mas vai lá fora, no ambiente externo da sua casa. Arruma com uma cartolina branca, pega uma cartolina branca e faz assim, coloca os seus doces ou o seu bolo ali em cima e faz foto lá fora. Iluminação é muito importante, a tua foto precisa estar excelente. Lembra que é pro cliente da sua cidade, é o cliente, é aquele cliente maravilhoso, tá? Então, faz as fotos de acordo, tá? Tu fez o melhor doce possível, o melhor doce que você poderia fazer, você vai fazer as melhores fotos que você pode fazer. Tendo essas fotos, você vai fazer também videozinhos com chamadas de preferência. O que é com chamadas, Cris? Por exemplo, assim, nesse caso aqui, que a encomenda não é real, você pode inventar um nome, tá? Ninguém vai saber quem é fulano de tal. Mas, por exemplo, tá? Você pode estar dizendo assim, olha só, gente, que tá filmando ali os docinhos na mesa, lá fora, onde for, tá? Bota ali, foca ali com o seu celular e bota assim. Olha só, gente, que lindo que ficou os docinhos do batizado do Pedro João. Que lindo! E você, não vai encomendar seus docinhos hoje? Isso é uma chamada. E você, não vai encomendar seus docinhos hoje? Ali na bio, eu deixei o meu WhatsApp, é só entrar em contato. Tipo isso. Sempre mostre pro seu cliente, porque quem está assistindo
é um potencial cliente, quem está vendo o seu Instagram é um potencial cliente. Sempre mostre para o seu cliente, para o seu potencial cliente, como entrar em contato com você. Nunca deixe ele tentar descobrir ou tentar te procurar. Sempre deixa à mão, bem à vista. E sempre numa foto dos seus doces, coloca assim o seu WhatsApp, ou lá na bio tem o meu WhatsApp. Sempre dá essa chamada para ele. Porque às vezes a pessoa precisa dessa chamada, sabe? E de repente, essa pessoa que está vendo, ela tem um batizado, um aniversário, um mêsversário daqui 2 meses. Só que daí ela já guarda o teu contato, já anota, porque ela sabe que você faz aquelas coisas lindas. Tá, então é isso, gente, ó. Primeiro, você vai ter um objetivo, ou seja, faz aí como se fosse uma encomenda importante. Você vai tirar foto e vai filmar essa produção, que é muito importante, porque você precisa... Quem não é visto não é lembrado e não tem outro jeito. Hoje em dia, quem não está constantemente no Instagram não tem encomenda. Então não adianta dizer assim, Cris, eu trabalho tanto, eu faço tão bonito, mas ninguém... Não adianta você fazer o melhor bolo do mundo, o mais bonito, se você não aparece, ninguém vai saber o que você faz. Vai ficar na sua geladeira. Então, com as redes sociais hoje, você precisa, tá? É indispensável estar lá. Não é uma opção mais. Se você não tá, 10 concorrentes tuas vão estar lá todo santo dia. Então, todo santo dia. Então, assim, Cris, eu fiz tudo isso, tá? Então, eu fiz o meu doce, eu fiz o processo da produção, tirei foto, postei reels, postei story, e já passou 3 dias e não apareceu encomenda ainda. Calma, primeiro, por quê? Porque eu não sei se você já fazia doces de pasta americana e eu não sei qual era o seu público. Então, você lembra assim, ó, que para começar uma transição de público, eu levei praticamente 1 mês e meio. Então vai depender muito de qual é a sua situação. Mas então assim, se você estava fazendo bolo de chantilly, por exemplo, e está começando agora com pasta americana, não pense que você vai ter encomenda do dia para noite. Você vai ficar num chove não molha por aí 1 mês e pouco, no mínimo. Isso se você postar todo dia, tá? Então entenda assim, ó, depois que vem, gente, depois que vem é só dinheiro. Depois que vem vale a pena, tu vai ver que vale a pena. Mas tem um processo para isso, tá? Cris, eu fiz tudo isso aqui e não vem me dizer que você gastou fortuna, porque o que você gastou foi o seu tempo e dedicação, ou seja, saiu do comodismo. Porque para fazer, por exemplo, uns pirulitos de chocolate, o nosso custo é o quê? Gente, é mínimo, porque vai bem pouquinho a pasta americana, vai o chocolate ali que você depois pode derreter ou pode estar reutilizando o mesmo pirulito para colocar outra decoração, para fazer foto. Então, fez isso aqui e ainda não veio uma encomenda? Calma. Oxalá. Gente, faz de novo. Você não precisa de encomenda. Coloca isso na sua cabeça. Para você ter encomenda, você precisa fazer, tirar foto e mostrar o seu trabalho. É isso que você precisa. Se você não aparecer, ninguém vai encomendar de você. Você precisa se tornar uma referência na sua cidade. E como é que você vai se tornar uma referência na sua cidade se você não posta foto, se você não aparece, se ninguém sabe que você existe? Então, é muito óbvio, é muito simples e é o que faz a virada de chave. É por isso que umas pessoas têm sucesso e outras não. Eu sei que eu pareço uma psicopata às vezes falando, mas é que eu levei muito tempo para entender isso, gente. Eu sofri muito no meu início lá atrás, quando eu comecei a entender que eu precisava ter uma conexão com a cliente, porque o nosso público... Se eu trabalho com chantilly, com chantininho, não adianta eu querer mostrar pasta americana ou outra coisa, eu não vou ter conexão. Para mim ter conexão com a minha cliente, e é uma das coisas que mais importa, conexão. Se tu não tem conexão, tu não tá mostrando o que a tua cliente quer ver, ela não vai te seguir, ela não vai te curtir, ela não vai te indicar nunca. E saiba que quando você começa com doces personalizados, o público é outro e a batatinha muda. E quando a gente começa com o público dos doces personalizados, elas são pessoas que elas apreciam a arte, que elas dão valor para as coisas. É um outro tipo de público. Se você entregou uma encomenda que seja de 10 pães de mel, aí tu pode ter certeza que vai vir cliente dessa mesma cliente e vai vir outra encomenda. Por quê? Porque são pessoas que têm dinheiro, que não interessa quanto é o teu produto, se ela quiser o teu produto, ela vai pagar, não tem nada a ver com dinheiro. Essa cliente, ela paga o que for para ter o que ela quer. É um outro tipo de público, não é um público que, por exemplo, eu estava acostumada há 5 anos atrás, por exemplo. É outro tipo de público.
E também, gente, porque ela tem um convívio com pessoas do mesmo tipo, dos mesmos gostos, dos mesmos assuntos. Então, com certeza, vai ter, por exemplo, se foi um batizado a tua primeira encomenda, vai ter mamãe lá, vai ter pessoa grávida lá, uma amiga dela, alguém, ou mesmo por indicação dela, ou na fotinho que ela postou, de repente. Então é sempre interessante tu agradecer depois de uma encomenda e marcar a pessoa, gratidão fulana de tal, porque assim aparece lá nas coisas dela também e as pessoas conseguem ver de onde ela está encomendando. Por quê? Porque as amigas dela não são as mesmas tuas. E uma coisa muito importante que quando eu entendi, fez virar um negocinho aqui no meu cérebro, que eu pensei, putz, gril, caraca, é o seguinte: eu, Cris, não sou o meu público. Ou seja, quando eu te falei que eu relutava muito em trabalhar com pasta americana, é porque, cara, um pão de mel, um pãozinho de mel era R$14. Eu dizia assim, cara, eu não compraria. Claro que eu não compraria, eu não sou o meu público. Não é pra pessoas como eu que eu preciso vender. São para pessoas que têm dinheiro, pessoas que não faz falta os R$14. Então, assim, quando você entende que você não é o seu público, que o seu público é um outro tipo de público, que ele está realmente interessado em outras coisas, que ele realmente paga para ter uma coisa que ele quer, então, quando você entende isso e começa a dar valor para o seu trabalho e cobrar o que ele realmente vale, as pessoas que devem dar valor, que são esse público diferente, vão começar a dar valor. Nessa virada de chave é que o dinheiro começa a entrar para você em abundância, e você vai se perguntar onde é que estava toda essa gente, onde é que estavam essas mulheres, onde é que estava esse dinheiro todo que eu não via. E tá aí, começa a entrar de uma vez só, gente, é porque você mudou a sua mentalidade, porque você entendeu agora que você não é o seu público. Você tem que ter conexão e mostrar o que o seu público quer ver, e não o que você quer ver, entendeu? Para ter essa conexão, o que é importante? É você saber entender o que essa pessoa gosta, quais são os gostos, o que a sua cliente aprecia, quais são os tipos de doce que ela quer, são personalizados, tem que ser exclusivo. Esse é o tipo de público que gosta de tudo exclusivo, sabe? Então, gente, eu espero que tenha adicionado um pouco de valor e que você realmente, por ser tão simples assim, que é só, tipo, é só isso, Cris, cara, isso aqui mudou a minha vida, mudou minha perspectiva, mudou minha confeitaria, meu ateliê, mudou tudo. Então, dá valor, pelo menos tenta. Faz 1, 2, 3 vezes. E se você desistir, cara, é você que vai passar perrengue, não é eu. Então, faz por você, não faz por mim. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Acompanha, se inscreve, curte, comenta aqui de onde você é, compartilha e me diz aqui se você já adquiriu o e-book. Beijo!